Se alguém supõe conhecer alguma coisa, ainda não conhece até o ponto em que é necessário conhecer. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido por ele. Portanto, quanto ao comer da carne sacrificada aos ídolos, sabemos que o ídolo no mundo não é nada, e não há outro Deus senão um só. Pois ainda que existam os supostos deuses, seja no céu, seja na terra, assim como há muitos deuses e muitos senhores, no entanto, para nós há um só Deus, o Pai, de quem todas as coisas procedem e para quem vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual todas as coisas existem e por meio de quem também existimos. Até aí, mantenha a sua Bíblia aberta, porque nós iremos, à medida em que a exposição for acontecendo, consultando alguns outros textos também. Recapitulando aqui, semana passada nós vimos o que foi a última perícope, acerca da máxima de Paulo: permaneçam naquilo que foram chamados, Então, Paulo estava falando do casamento, abordou a questão do divórcio, depois ele fala dos viúvos, não é isso? A abordagem de semana passada foi sobre os noivos, e agora Paulo vai abandonar o tema do casamento para entrar num outro problema que provavelmente também é título, de uma pergunta dos coríntios para Paulo, através da carta que foi escrita e levada para Paulo, que é sobre a questão da carne, que era sacrificada aos ídolos nos cultos pagãos, Eu vou ler de novo aqui o versículo 1 até o 3, que diz assim: quanto à carne sacrificada aos ídolos, e essa abertura aqui, quanto à carne, é porque havia uma pergunta por parte dos coríntios acerca deste assunto. E agora é o momento em que Paulo vai abordar até o capítulo 10, sobre este tema, que era um tema importante para a igreja. Ele diz: sabemos que todos temos conhecimento. O conhecimento dá ocasião à arrogância, mas o amor edifica. E a primeira pergunta que a gente faz é: se o assunto é sobre carne sacrificada a ídolos, por que Paulo está falando de sabedoria, de amor, de edificar? E a gente vai perceber que os assuntos que são trazidos e que Paulo responde, nunca são respondidos de primeira, Eu já fiz algum tipo de comparação de Paulo com Tiago, porque Tiago é um autor bíblico, um escritor bem hebraico, que escreve bem hebraico. E se fosse Tiago aqui, a resposta seria: quanto à carne sacrificada a ídolos, Tiago ia dizer: é pecado, não coma. Ou não é pecado, não coma. Coma ou não coma. Ele era bem objetivo. Mas Paulo não. Paulo nunca vai no assunto de primeira. Ele sempre tem uma abordagem no início teológica, depois prática, e há um desenvolvimento no pensamento de Paulo, Por isso que é perigoso ler as cartas paulinas fracionadas, Fracionada no sentido de não identificar quando Paulo está mudando de assunto. Você pegar 1, 2 versículos isolados e citar Paulo é um perigo, porque você não está acompanhando o pensamento, a construção que Paulo está fazendo acerca do assunto. E a pergunta é: por que ele está falando de sabedoria, de conhecimento e de amor e edificação, E você vai entender que no decorrer da exposição de Paulo vai haver um problema, que é aqueles que achavam que comer dessa carne que era sacrificada aos ídolos não tinha nenhum tipo de problema, vai ser problemático no sentido de que eles passavam por cima daqueles que achavam que tinha algum tipo de problema. Então, o conhecimento que eles tinham de que os ídolos não eram nada, de que os ídolos não representavam nada, no final da história gerou um problema, que é dividir a igreja mais uma vez em sábios e fracos. Você já tem várias divisões na igreja dos coríntios, Você tem as facções, aqueles que gostavam mais de Paulo, de Apolo, de Pedro, como nós vimos, mais de Cristo,
Você tem a outra facção, que é dos divorciados, aqueles que achavam que o sexo era um problema, que não elevava a maturidade espiritual. Então você vai ter várias facções, e essa aqui é mais uma delas, né? Aqueles que achavam que comer carne não era problema nenhum, os gnósticos no sentido da sabedoria, né? Não agnóstico, gnóstico no sentido daqueles que buscavam a sabedoria, e os fracos, aqueles que eram simples de coração, simples de mente, não entendiam esse tipo de coisa e viam em comer a carne sacrificada aos ídolos um escândalo. Mas que tipo de coisa era essa, né? Por que as carnes, no final da história, que eram consumidas por essas pessoas, eram sacrificadas aos ídolos? Você poderia se perguntar, por que eles não comiam outro tipo de carne então, né? Por que logo sacrificada aos ídolos? O problema é que no século I, como você já deve ter lido ou escutado falar, haviam os cultos, né, pagãos nos templos. E Corinto era cheia de templo, né? Era realmente um paganismo grego, como nós conhecemos, diverso. E como no mundo judaico, em que as pessoas ofereciam os sacrifícios, né? E os hebreus também, de certa forma, tinham essa abordagem, embora teologicamente completamente diferente do mundo pagão, os gentios, os gregos, também sacrificavam aos ídolos. E esse tipo de evento era uma festividade. Então, quando o animal ou os animais eram levados ao templo para o sacrifício, normalmente se estava a se celebrar algum tipo de coisa, seja a fertilidade da terra, a colheita e inúmeros outros elementos, e que normalmente se cultuava através do sacrifício e da alimentação coletiva. Então, como era feito? O animal era levado, parte do animal era queimada no altar para a divindade, parte do animal era para o sacerdote, bem parecido até com os hebreus, e a parte restante era consumida pelos adoradores. Então, qual é a questão? A questão é que era mais carne do que se podia consumir. E normalmente a parte que ficava com o sacerdote, que era muito grande, ele consumia a parte porque não tinha como armazenar como nós temos, né? No máximo poderia salgar a carne, mas mesmo assim era algo complicado. E aí o que os sacerdotes faziam? Os sacerdotes, né? Eles vendiam essa carne para os mercados. E os mercados normalmente eram feiras, né? Expostas, e que o animal ficava lá para quem quisesse comprar. E esse era o tipo de carne que era consumido. Você não tinha uma opção como os judeus tinham. Os judeus helênicos, os judeus que viviam no mundo grego, eles tinham seu próprio açougue, né? Que é chamado comida kosher, que é uma comida específica, que até hoje é dessa forma, né? Por exemplo, já citei isso, o judeu não come carne com leite, embora você ache isso estranho, né? Ninguém come carne com leite, porque Deuteronômio diz para não cozinhar o animal no leite da sua própria mãe, né? E aí eles entendem isso hoje, que derivados do leite, junto com a carne, não pode ser consumido, porque é pecado. A ponto de, no McDonald's, lá em Israel, não servir sanduíches com queijo. Eles não consomem. Então eles só consomem a comida que eles chamam de comida kosher, que é a comida específica, que não tem origem imunda para eles, de contaminação de nenhum tipo, que não vai afetar no tipo de dieta hebraico. Nesse período aqui, os judeus viviam assim, mas os cristãos não. Porque os cristãos não eram judeus, e não havia uma dieta para os cristãos, né? Na verdade, em Atos você vai ver que era o parecer do concílio de Jerusalém é para que eles não comessem carne sacrificada a ídolos, não é isso? Por causa dos judeus na igreja. Não necessariamente que aquilo fosse pecado, mas por causa dos judeus, porque os judeus não comeriam, né? Então geraria um problema de novo, de divisão, de separação na igreja. E o que Paulo está abordando aqui é justamente isso. Um grupo da igreja entendeu que aquilo não tinha poder nenhum sobre eles. O ídolo não era Deus, nenhum tipo de divindade, não havia nada lá, a não ser uma estátua, uma imagem. Aquilo não tinha nenhum tipo de poder sobre a vida dele.
Então ele ia e consumia. Alguns, inclusive, iam até os templos, até os cultos, porque lá estavam os amigos, os familiares, eles se sentavam nas mesas e consumiam, com a consciência limpa no sentido de entender que aquilo não exercia nenhum tipo de poder sobre a vida dele. Outros que vieram também do paganismo, que já foram idólatras, né, que participaram disso tudo, achavam que na nova vida deles, na vida cristã que eles aprenderam com Paulo, participar daquilo era expor o nome de Deus, era fazer parte da adoração, da idolatria. Então eles viam aquilo como escândalo. Então você tem dois grupos aqui, os dos sábios, os gnósticos, né? Os que entenderam, e os fracos, que é aqueles que viam aquele tipo de comportamento como estranho. Tendo esse pano de fundo aqui exposto, o que tem a ver com conhecimento aqui o assunto? O Paulo vai dizer, né? Como diz aqui, ele diz: sabemos que todos temos conhecimento. Ele já começa assim, dando nos dedos daqueles que achavam que eles tinham alcançado um conhecimento maior do que os outros, a ponto de entender que aquele tipo de coisa não tinha poder sobre a vida dele. Paulo já começa dizendo: todos temos conhecimento, ainda que alguns tenham de um tipo e outros de outro tipo, mas todos temos. O conhecimento não é algo exclusivo para vocês. Já vamos começar nivelando as coisas aqui. Paulo vai dizer: sabemos que todos temos conhecimento. Porém, olha o que Paulo vai dizer: o conhecimento, na minha versão está assim, dá ocasião à arrogância. No grego o conhecimento incha, o conhecimento infla. E o que Paulo está querendo dizer? Não é que o conhecimento per si venha trazer algum tipo de problema para a gente sabe que não. O conhecimento é bom em todas as instâncias. Saber, por exemplo, mexer em tecnologia, né? Ter o conhecimento de engenharia, ter o conhecimento de física, de matemática, de música, é bom. O conhecimento em si é bom. O problema é que o conhecimento ausente de humildade, o conhecimento ausente de amor, o conhecimento ausente do cuidado para com o outro, gera um outro problema, que é o problema da arrogância, que é o problema da divisão, né? Porque se eu sei e você não sabe, e por causa disso eu sou melhor que você, maior que você, superior a você, eu já causei uma divisão. Por isso que infla no sentido, por exemplo, você pega um saco de bexiga, balão, né? Balão inflável, e infla um. E o que acontece com ele? Ele se separa dos outros, não é isso? Então, o conhecimento ausente de humildade, ele causa separação, divisão, racha, porque automaticamente você vai se destacar dos outros que não alcançaram tal conhecimento. Olha o que Paulo está dizendo. Mas ao mesmo tempo, Paulo vai dizer: mas o amor, o que está escrito na versão de vocês aí? O que o amor faz? É Coríntios ainda, tá, gente? Não vai procurar Apocalipse, não. Edifica. Tá o que no seu? Fortalece. Fortalece, né? Alguma outra palavra? A palavra no grego é oikodomei. E você deveria anotar essa expressão na sua Bíblia, porque Paulo vai passar a usar ela constantemente. E é muito importante a gente entender o significado disso, para muitas vezes entender o tipo de argumento paulino. Oikodomei, O-I-K-O-D-O-M-E-I, oikodomei, que é edificar ou edificação. Então, o argumento de Paulo aqui no primeiro momento é o conhecimento, né? Não o conhecimento por si só, mas o conhecimento ausente de humildade, de amor, do cuidado com o outro. O que ele faz? Ele incha, ele gera arrogância, ele gera orgulho, ele divide, que é o que está acontecendo com a igreja. Mas o amor, oikodomei, edifica. E aí a gente tem um problema, porque na nossa cultura, edificação tem muito a ver com algum tipo de crescimento, de autocrescimento, não é isso?
Eu fui edificado no culto. A gente fala assim, eu cresci no culto, não é? Fulano me edificou, uma leitura me edificou. A gente tem esse tipo de abordagem quanto à expressão edificar. O problema é que no texto paulino, oikodomei é sempre sobre o outro, não é sobre mim. Então não existe autoedificação, não se edifica a si mesmo. Isso não existe no texto bíblico. Qualquer expressão que você vá ler que esteja edifica-se a si mesmo, como a gente ainda vai estudar, você vai perceber que é, na verdade, Paulo exortando, porque está acontecendo algo errado, que deveria ser uma edificação do corpo e não de si mesmo, porque a palavra oikodomei, ela tem origem na construção, é construir sobre algo. A edificação paulina, o oikodomei paulino, é levantar um prédio sobre um alicerce e não sobre si mesmo nunca. Por isso que Paulo vai dizer, o conhecimento faz o que? Traz divisão, mas o amor traz edificação, crescimento, unidade. Percebe isso? Que não é sobre se auto-edificar, o conhecimento é. Você pode buscar o conhecimento para crescer em conhecimento. Você pode fazer isso. Você pode comprar literatura, né? Você pode pagar um curso de filosofia ou de qualquer outro tipo de matéria e crescer em conhecimento. Então, à medida que você lê, que você consome conteúdo, que você consome informação, você está trazendo conhecimento para dentro de si, armazenando dados, né? Isso não é sabedoria, isso é conhecimento. Diferente do que Paulo está fazendo, já que tem um contraste aqui, esse tipo de busca não dá liga, não cria crescimento, não cria edificação. O que cria edificação é o amor, porque o amor é sobre se importar com o outro, né? O amor é, na verdade, até escrevi um dia desse aí no Facebook, num dos surtos, né, que eventualmente me tomam, não existe amor próprio, isso é um absurdo, não é uma palavra da cultura. Porque amor é sempre sobre outra pessoa. Você não pode amar a você mesmo. Isso é um grande absurdo. Como é que se ama? A gente pode até falar isso poeticamente, metafórica. Eu me amo. Que alternativa que você tem? O que sobra? Eu me odeio? Você pode até odiar algumas decisões que você tomou erradas. Eu odeio aquilo que eu fiz. Agora, ter ódio sobre... É um absurdo isso. A gente sabe que isso não faz nem sentido, né? Então é mais uma metáfora sobre frustrações e decisões erradas do que o ódio em si mesmo, né? Para você odiar, você tem que odiar alguma coisa externa a você. Não tem como odiar alguma coisa interna a você. A não ser que seja um trauma, um tipo de situação que você viveu. Você está entendendo a abordagem? Odiar é sempre sobre algo externo. Assim como o amor também é sobre algo externo. Você ama alguma coisa é objeto do seu amor. E por isso traz crescimento, que é sempre sobre outra pessoa, diferente do conhecimento, que é sempre sobre si mesmo. Entenderam isso? Por isso que o amor traz edificação, crescimento para outras pessoas. E o conhecimento pode ser usado para isso. O conhecimento ele é bom quando ele traz edificação, quando ele é usado para que o outro também, já que eu alcancei esse nível de iluminação, seja conduzido também para ele. Não para criar um muro, né? Para criar uma divisão, para criar uma separação. Acho que você entendeu muito bem. E ele continua. Se alguém supõe ou julga conhecer alguma coisa, ainda não conhece até o ponto em que é necessário conhecer. O que Paulo está dizendo? Vai ser uma pegadinha, né? Se alguém julga conhecer alguma coisa, ainda não conhece até o ponto em que é necessário conhecer. O que Paulo está dizendo é que vocês são sábios, vocês alcançaram a sabedoria, mas quando eu digo que alcancei a sabedoria, dizer isso já é sintoma de que você não conhece o suficiente. É óbvio, né? Porque se você fosse realmente sábio e tivesse alcançado o conhecimento, você saberia que não sabe o suficiente. É muito sábio, né? Entenderam isso? Então Paulo já começa assim, vocês alcançaram a iluminação, vocês alcançaram o conhecimento, vocês estão mesmo, né, na ponta do iceberg, mas eu vou dizer para vocês, à medida que vocês assumem isso, dizem isso publicamente, se comportam dessa forma, vocês só demonstram que vocês não alcançaram, não foi nada. Porque se vocês tivessem alcançado algum tipo de conhecimento prévio, vocês não estariam dizendo isso e se comportando dessa forma.
olha só, então, na abordagem paulina sobre o conhecimento é algo que nós estamos sempre buscando, por isso que não dá para se tornar arrogante quanto a nada, porque eu não sei o suficiente sobre nada. Eu me lembro de uma história que aconteceu comigo. Eu não era adolescente não, eu já tinha um pouco mais de idade, eu acho que eu devia ter uns 19 anos, por aí, né? E eu tocava violão, né, guitarra e tal, e um dia eu estava sentado na praça com o violão. Não, eu não estava com o violão, eu estava sentado na praça esperando alguém, na praça lá do meu bairro. E aí a pessoa começou a demorar, e tinha um rapazinho com um violão perto, assim. E ele, assim, não tinha cara de nada, né? Sabe que a pessoa não tem cara de nada? Não tinha cara de músico, não tinha cara de que tocava bem, e o violão também estava bem esculhambado, assim. Aí eu olhei aquele rapazinho, né, e falei, vou ali, né, tirar uma onda, né, tocar um pouquinho ali e tal, passar o tempo. E aí eu falei, tudo bem? Aquela conversa, já puxando assunto para pegar o violão do cara, né, pô, violão legal, não é nada legal, era ruim, né, mas uma abordagem para fazer uma média. Falei, me dá aí, deixa eu tocar um pouquinho aqui, conhece essa? Aí ele, olha, conhece essa? Olha, cara, o cara tinha formação em violão erudito, cara. Aí ele pegou da minha, eu falei, toca aí dei a palheta, ele falou, não uso palheta. Mas começou a destruição ali. Eu fui humilhado naquele dia. Eu lembro disso muito bem. O cara tocando, ele falou, toca aí. Eu falei, não pode continuar. O menino tocava pra caramba, assim. Mas eu julgava saber, né? O problema daquele que acha que sabe alguma coisa é que ele vai sempre encontrar alguém que sabe mais que ele. E aí ele é humilhado. Porque no final ele não sabe, né? Ele pode até ter avançado, né? Alguns quilômetros, alguns metros no conhecimento. Mas o que Jesus faz, diz, né? Se você chega num casamento e senta logo na primeira cadeira, você corre o risco de chegar alguém mais importante que você e você ser retirado dali e ser humilhado, né? Então o que você faz? Senta na última, porque se aquele que está organizando a festa lhe chamar para frente, você será honrado. A máxima a que cabe. Eles achavam que tinham alcançado conhecimento, no entanto, dizer isso publicamente e se comportar da maneira como eles estavam se comportando era só uma exposição de que eles não sabiam praticamente nada e eram arrogantes. No entanto, Paulo vai dizer, o amor traz edificação. E é sobre isso que vocês deveriam estar preocupados. Não em absorver conhecimento e inflar, mas em compartilhar a ponto de trazer edificação e crescimento para a igreja. E aí ele conclui essa parte no versículo 13 assim, ó, isso aqui é chave, né? Mas se alguém ama a Deus, olha só, eu terminaria assim, né? Se alguém ama a Deus, tem o conhecimento de Deus, porque Deus é amor. Né? A carta de Josi aos Coríntios ia ser isso, né? Conhecimento infla, o amor edifica. Quem diz que sabe alguma coisa, na verdade, não sabe nada, senão não estaria dizendo. Mas aquele que ama a Deus, esse conhece Deus, porque Deus é amor. Mas Paulo não diz isso. Paulo diz assim, na verdade, mas se alguém ama a Deus, este é conhecido por Deus. Olha a invertida. Se os caras achavam que buscar o conhecimento sobre Deus, o conhecimento teórico sobre Deus, o conhecimento intelectual sobre Deus, era o que era mais importante na caminhada cristã, Paulo vai dizer que está errado, que o que é mais importante na vida cristã é ser conhecido por Deus. Entende isso? Porque todo aquele que ama a Deus é conhecido por Ele. E aí você pode perguntar, mas Deus não sabe todas as coisas? Sabe. Não conhece todas as coisas? Conhece. Mas ser conhecido por Deus é sobre relacionamento com Deus. Falei isso alguns domingos para trás. Jesus vai dizer, apartai-vos de mim, malditos, não vos conheço. Né? Não é que ele não saiba quem eles são, é que eles não tinham um relacionamento com ele. Então eles não eram íntimos. Né? Eu posso dizer para você, por exemplo, que eu conheço a Itália do Google Maps. Né? Eu digitei lá as ruas da Itália e dá para andar, né? Leva o bonequinho, você vê as placas. E a gente faz isso quando a gente vai num lugar que a gente não conhece, né? Vai passar uns dias de férias, aí você vai com o bonequinho, olha as placas. E às vezes tem até um problema porque o Google, até certa rua, ele fotografou imagens antigas, aí uma parte tem asfalto, outra parte não tem, aí você conhece, mas fica confuso, né?
Então você pode ter o conhecimento teórico de algo. Você pode conhecer algo teórico, né? De maneira teórica. Você conhece as informações, mas você não experimentou isso. Você não andou nas ruas da Itália, como eu não andei. Você não comeu nos restaurantes da Itália. Você não tomou o vinho italiano, não comeu a pizza italiana, não conversou com o italiano. Você não tem um relacionamento experiencial com a Itália. Esse é o problema do conhecimento ausente de relacionamento com Deus. Você pode saber muito bem quem Deus é, você pode saber os atributos de Deus, você pode saber definir Deus teologicamente e mesmo assim não ser conhecido dele, porque não tem experiência íntima com Deus. Caramba, o que Paulo está dizendo aqui é um desafio. E como é que se tem uma experiência íntima com Deus, um relacionamento com Deus? Buscando Ele, ora bolas. Porque aquele que ama a Deus é conhecido por Deus. E se você ama a Deus, você busca Deus o tempo inteiro. Se você ama a Deus, você quer estar próximo de Deus o tempo inteiro. E não é próximo de Deus de maneira abstrata, né? Ah, Deus me guarde, ah, Deus isso. É buscando as coisas de Deus, buscando conhecê-lo, buscando uma aproximação, sendo atraído por Ele o tempo todo. É sobre Deus eu estou lá, é sobre Deus eu quero, é sobre Deus a prioridade, porque eu o amo. Então perceba que para ser íntimo de Deus, para ser conhecido de Deus, é necessário amá-lo. E amar não é sobre somente um conhecimento vazio, ausente de experiência com Ele. Não é. Um livro de teologia pode lhe acrescentar muita informação, mas não vai trazer experiências com Deus. A experiência com Deus se dá com o joelho no chão. A experiência se dá com Deus quando o nosso coração está aberto à transformação, ao toque dele. A experiência de Deus se dá quando a gente realmente convida a Deus a trazer mudança na vida da gente. Quando a gente convida a Deus a fazer realmente da nossa vida uma nova vida. Essa é a experiência com Deus. É um convite. Deus, eu quero ser conhecido por você. Entende essa coisa? Então não é só teórico. E a gente corre o risco, embora a gente não seja a igreja dos Coríntios, de viver o evangelho assim. É só teoria. É só literatura. É só o sermão de domingo. É só isso e aquilo. É só Deus. Você não sabe de nada de Deus. Pode acontecer. E é isso que Paulo está combatendo. Porque no final das contas, o sintoma pode ser perceptível na vida daquele que ama a Deus e é conhecido por Deus, é o amor. É o amor. Então, não é o amor vazio, né? O amor da cultura, o amor que se prega aí fora. É o amor em Deus, que traz edificação, oikodomai. Você pode ser alguém que está sendo usado pelo Espírito Santo na manifestação de dons espirituais, no crescimento intelectual, sei, em várias áreas, na música. Mas se isso não traz edificação para a igreja, se não acrescenta nada a ninguém, se é só sobre você mesmo, você está inflado e não conhece a Deus. Que coisa estranha, né? Como é que uma pessoa pode ser alguém cheio do Espírito Santo no sentido da manifestação dos dons e não conhecer a Deus? Coríntios, eles falavam em língua, profetizavam, manifestavam dons de tudo, da sabedoria, mas eles não conheciam Deus. Porque se conhecessem, Paulo vai dizer, vocês estariam preocupados com os outros, né? Com os fracos, com aqueles que realmente não conseguiram alcançar o nível de conhecimento que você acha que tem. Amém? Amém ou não amém? Amém. É verdade ou é mentira isso? Verdade, né? O versículo 4 diz assim: portanto, quanto ao comer carne sacrificada aos ídolos, agora ele vai, né? Agora ele vai falar, não vai. Sabemos que o ídolo no mundo não é nada e não há outro Deus senão um só. O que Paulo está dizendo? Concordando com aqueles que entenderam que o ídolo não é um Deus. Vocês estão certos. Sabemos. Estão certos, né? Sabemos que o ídolo não é nada. O ídolo não é uma divindade. O ídolo não é um Deus. O ídolo não existe no mundo real. Aquilo é uma imagem só. Realmente, né?
Então, Paulo vai dizer, e nós sabemos que também só existe um Deus, não tem competição com Deus, não tem outras divindades, como no panteão grego, né? Que haviam várias divindades, né? E eles brigavam entre si, né? E muitas vezes visitavam os homens para produzir a sua vingança. Vocês já assistiram mitologia grega? Qualquer tipo de filme normalmente é sobre esse tipo de coisa. Paulo está falando, esses deuses realmente não são divindades, eles não existem no mundo real. E vocês estão certos nisso, nós sabemos também que só existe um Deus, né? Vocês sabem disso. Aí ele vai dizer assim, ó, versículo 5, pois, ainda que existam os supostos deuses, ainda que existam os supostos, né? Ainda que essas pessoas achem que esses deuses sejam reais para eles, porque eles achavam que eram, né? Eles não estavam lá fingindo. Os idólatras, né? Os que eram adeptos dessas divindades, eles acreditavam naquilo, né? Aí Paulo vai dizer, ainda que existam supostos deuses, seja no céu, seja na terra, sejam os deuses do Olimpo, né? Sejam os deuses que coabitaram com homens, né? Aquela coisa de mitologia grega. Aí ele abre um parêntese aqui. Assim como há muitos deuses e muitos senhores, no entanto, para nós, há um só Deus. Olha o que Paulo está dizendo. Ainda que existam esses supostos deuses, para nós só existe um Deus, então isso não nos interessa. Mas ele vai dizer, assim como há deuses e muitos senhores. O que Paulo está dizendo? E há uma discussão aqui sobre o significado dessas expressões. Paulo está dizendo que esses ídolos, né, eles não são divindades, eles não são deuses, mas eles são senhores e deuses com D minúsculos, para aqueles que acreditam nisso. Então, seria a opção A. Paulo está dizendo que a gente sabe que eles não existem, mas para aqueles que creem é verdade, para eles, embora a gente ache que não. Ou Paulo está dizendo outro tipo de coisa. Paulo está dizendo que eles não são divindades, não há deuses ali, os deuses do Olimpo não existem, mas eles são deuses sim, e divindades, não divindades, deuses e senhores, de certa forma, no mundo real sim. E eu vou dizer para você, já que você está com a sua Bíblia aberta, abra para mim, rapidinho, versículo 10, capítulo 10 aí. E vamos ler o 19 do capítulo 10, que é sobre o mesmo tema ainda. Estou adiantando aqui porque Paulo vai abordar isso mais para frente, então. Ele diz assim, será que estou dizendo que aquilo que é sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Ou que o ídolo é alguma coisa? Mais uma vez, né? É alguma coisa o ídolo? Aí ele vai dizer assim, não são. Mas, antes digo que as coisas que eles sacrificam-nas a demônios, e não a Deus. E não quero que tenhas comunhão com os demônios. Não podeis beber do cálice do Senhor e do cálice de demônios. Não podeis participar da mesa do Senhor e da mesa de demônios. Ou será que estamos provocando os ciúmes do Senhor? Por acaso somos mais fortes do que Ele? Então percebe o que Paulo está dizendo? Eles não são divindades, os ídolos, eles não são objetos do mundo real, mas eles são senhores e deuses, porque eles existem. E eles são senhores e deuses daqueles que dão poder para eles, daqueles que fazem parte disso. Então, se os coríntios estavam dizendo, eles não são nada, não significam nada, de certa forma isso é verdade, porque eles não são divindades, mas a informação está incompleta porque eles exercem poder sobre a vida das pessoas. Você está entendendo? Exercem poder sobre a vida das pessoas. Então o que Paulo está dizendo? Que os ídolos, as imagens que são cultuadas, que são adoradas, que substituem a adoração a Deus, por trás disso estão demônios. Bah, pastor, mas espera aí, qual tipo? Qualquer um. Tudo aquilo que exerce no final da história poder sobre a vida da gente, a ponto de substituir a nossa adoração a Deus, é um ídolo.
Esse é o ídolo moderno, né? Vos apresento o ídolo moderno. Embora também tenhamos, né, no Brasil e no mundo, pessoas que se prostrem, que adorem imagens e ídolos, que são demônios. Então, qualquer tipo de adoração a imagens é adoração ao demônio. Qualquer tipo de comunhão com esse tipo de culto é beber do cálice de demônios. Você está entendendo o que Paulo está falando? Não sou eu que estou dizendo não, tá? É Paulo que está dizendo. Mas eu acho que esqueceram esse texto aqui. Arrancaram da Bíblia. Porque hoje o que mais há é, no final da história, um discurso de que o cristianismo verdadeiro, o cristianismo histórico, o cristianismo inteligente é o cristianismo romano. Cheio de imagem, cheio de adoração a demônios. É o que é. Do ponto de vista bíblico, é isso que é. Isso precisa ser dito para que as pessoas sejam libertas. E comunhão com esse tipo de coisa é ter comunhão com demônios. Da mesma forma que, quando outro tipo de adoração entra no nosso coração, substitui a adoração que é devida somente a Deus, nós estamos também nos prostrando diante de ídolos. E o ídolo pode ser, como já preguei inúmeras vezes, o dinheiro na sua vida. A busca por ele substitui Deus. É um ídolo. O ídolo pode ser na sua vida os relacionamentos que a gente tantas vezes bota na frente de Deus e abre mão, né, de buscar a Deus para que a gente esteja ao redor de pessoas. Pode se tornar um ídolo na sua vida. O ídolo na sua vida pode ser o orgulho. O ídolo na sua vida pode ser a arrogância. Cara, vai dar nome a isso. Começa a pensar, fazer uma autorreflexão sobre coisas que no final da história que dominam a nossa vida a ponto de nós não nos submetermos a Deus. Faz uma lista, cara. Fica grande. Fica grande. E quando isso começa a tomar o centro, gente, entenda o texto bíblico. Está havendo uma substituição. Está havendo uma substituição. Embora a gente negue isso até o fim. Não, eu não sou um idólatra. Tem gente que é idólatra de si mesmo. Tem gente que é idólatra de outras pessoas. Tem gente que idolatra político. Tem gente que idolatra pastor. Tem gente que idolatra personalidades públicas. Tem gente que prefere ouvir essas pessoas do que buscar em Deus as respostas. E isso pode estar acontecendo aqui. Se você espera o domingo para ter as respostas para as suas indagações e não busca em Deus, pode estar se tornando uma idolatria também. Entende isso? A gente precisa realmente voltar à adoração ao único Deus que Paulo está dizendo. O único Deus. O único que exerce realmente a prioridade na vida daquele que se entregou a Ele. E não ter comunhão com a idolatria de nenhum tipo. E não se prostrar diante de nenhum tipo de Deus. Seja o Deus da cultura, seja o Deus da tecnologia, seja o Deus dos nossos humores, seja o Deus dos nossos pecados, seja o Deus das nossas ambições. São todos ídolos. Ídolos modernos. Não se materializam mais como as imagens de escultura. Não são mais palpáveis, não são mais tangíveis, mas eles existem. Porque eles são, como Paulo vai dizer, ainda que existam muitos deuses e muitos senhores. E a pergunta que fica é: quem é o Senhor da sua vida? Quem é o Senhor da minha vida? Precisa ser o único Deus. Ou por acaso, como Paulo vai dizer no capítulo 10, estamos tentando causar ciúmes em Deus. Por que ciúmes? Brincando com outro Deus lá para ver se o Deus verdadeiro... Pô, o que está acontecendo, cara? Tu é meu ou não é, né? Por isso que é causar ciúmes, né? Brincando para ver se Deus... Igual a gente fazia quando a gente namorava, né? Era bem novinho, né? Tentar causar o ciúme no outro para se sentir mais amado, né? É necessário retornar à adoração, à centralização do único Deus na nossa vida e tudo aquilo que impede a gente de uma aproximação maior com Ele, de dar acesso para que Ele realmente nos transforme, nos mude, nos transforme à imagem e semelhança dele mesmo através de seu Filho, precisa ser
destruído, derrotado, jogado por terra. Ele continua dizendo assim, ó, versículo 6. No entanto, para nós, aqui é muito bonito, né? Porque alguns estudiosos vão dizer que provavelmente o versículo 6, ou Paulo cunhou e virou um credo da igreja, ou Paulo está citando um credo da igreja, uma fórmula, né? Uma fórmula de adoração que já era conhecida. Ou foi Paulo que produziu isso e se tornou, ou ele já conhecia e está citando. Ele diz assim, no entanto, para nós, há um só Deus, é o monoteísmo, né? Judaico-cristão, um só Deus, em contraste com há muitos deuses, que ele falou aqui em cima, né? Um só Deus. E ele é quem? O Pai. Primeiro aspecto desse tripé, não é? Sobre que tipo de adoração nós praticamos. Nós adoramos o único Deus. É o Deus distante? É o Deus que criou as coisas e abandonou? Não é o Deus Pai. Como Jesus ensinou. Pai que se relaciona, que quer ser conhecido, que quer ter um relacionamento com a gente, que quer nos conhecer. Pai, o Deus Pai, esse que nós adoramos, esse que é o centro das nossas vidas. E ele diz, o que ele fez? De quem todas as coisas procedem. É o Deus único, Pai, que criou todas as coisas, criador de todas as coisas. Ele não teve a ajuda de nenhuma outra divindade, ele não teve o suporte de nenhum outro tipo de entidade. Ele é o Deus único, de quem todas as coisas procedem, aquele que criou todas as coisas. E aí vem, né, o que Paulo vem dizer aqui, é bem interessante. E para quem vivemos. Pô, mano, abre o olho agora. Esse único Deus, criador de todas as coisas, de uma complexidade abissal, que só pode ser conhecido em amor, porque intelectualmente não temos condições de colocar Deus numa mesa e estudá-lo. Só através do amor que o Espírito Santo produz na vida da gente, podemos conhecer Deus e ser conhecido por Ele. Esse Deus que criou todas as coisas, porque é dele que todas as coisas procedem. O que Paulo vai dizer? E para quem vivemos. Paulo não está dizendo que nós vivemos por causa de Deus. Não é isso que ele está dizendo aqui. Ele não está dizendo assim, esse Deus que criou todas as coisas deu vida para vocês, por isso vocês vivem. Não é isso que ele está dizendo aqui. Ele está dizendo aqui que vocês pertencem a Ele. Vocês pertencem, vocês são dele agora. Por isso que ele tem ciúmes. Porque o povo de Deus, aquele que é nascido de novo, pertence a Deus. Como Paulo já disse, foi comprado com preço de sangue, o sangue do seu filho. Por isso que nós vivemos para Ele. Viver para Deus é não viver para nenhuma outra coisa. Entende? Viver para Deus não é vir na igreja no dia de domingo, é viver para Ele, é dele que tudo pertence. Tudo que eu tenho pertence a Ele, a minha vida pertence a Ele. Tudo que eu vou decidir é dele. Eu vivo para Deus. Poxa, esse tipo de coisa, eu acho, esse tipo de afirmação é tão profundo que a gente às vezes sequer entende isso. Sequer tange o que Paulo está dizendo aqui, viver para Deus. Viver para Deus é Ele como centro de tudo. E tudo que a gente faz é em torno dele, gira com Ele no centro. Isso é viver para Deus. Isso é realmente ter uma vida voltada para a adoração de Deus. Isso é pertencer a Deus. Mas a minha pergunta para você é, a gente vive desse jeito? É assim que nós vivemos? Nós vivemos para Deus, exclusivamente para Deus? Não é assim. Nós fracionamos a nossa vida. Na nossa cabeça tem um gráfico. E está lá, né, a torta. E a gente fraciona o que é que vai sobrar para Deus aqui no final. É assim que a gente faz. Aí tem aqui a fração do trabalho, a fração do estudo, a fração do social, a fração do não sei o quê, a fração... E o que sobra é de Deus. Assim que a gente faz. Mas o que Paulo está dizendo é que a torta é de Deus.
A nossa vida pertence a Ele. E tudo que vem depois é porque Ele justamente decidiu para nós. E nós buscamos. E nós aquecemos, né? E vamos fazer aquilo que Deus deseja. Vivemos para Deus. É óbvio que se eu vivo para Deus, o que eu vou fazer num templo pagão? O que eu vou fazer lá com carne sacrificada aí? Eu não quero nada com isso. Eu agora vivo para Deus, né? Minha vida é dele, pertence a ele. Deus, faça o que você quiser da minha vida. Mas é a oração que a gente não tem coragem de fazer. Não tem coragem porque se a gente fizer e for honesta, pode ser que Deus mude a nossa vida. E a mudança não é aquela que nós desejamos que seja feita. Então a gente prefere muito mais aquele Deus que a gente fica pedindo para ele fazer o que a gente quer. Pedindo para ele realizar os nossos desejos. Não é assim? E a gente vive o paradoxo do Deus gênio da lâmpada, né? A gente que pede para ele mudar a realidade segundo o nosso coração. Não é uma vida daquele que vive para Deus, cuja oração é: Senhor, que a tua vontade se cumpra em minha vida, eu sou teu. Essa a gente não quer fazer porque ele pode mudar. E aí se ele mudar, a gente pode não gostar, porque a gente demorou tanto tempo planejando, né? A gente sonha tanto tempo com isso, né? Então Deus, melhor você realizar aquilo que eu quero do que eu realizar aquilo que o Senhor quer. Mas o que Paulo está dizendo é que o Deus que nós adoramos é o único Deus, Criador de todas as coisas, para o qual nós vivemos. Amém? Amém ou não amém? Amém. Eu gosto de amém forte, né? E ele diz: e um só Senhor. Aqui é fantástico, né? Porque Paulo acabou de dizer que só existe um Deus. E agora ele está se referindo a Jesus. E aí Paulo vai empregar a Jesus o título que é de Deus no Antigo Testamento: único Deus e Senhor. E o que Paulo diz? Só existe um único Deus, Criador de todas as coisas, para o qual nós vivemos, e um único Senhor, Jesus. É uma fórmula trinitária mesmo, né? E o único Senhor, Jesus, pelo qual todas as coisas existem e por meio de quem também existimos. Olha o que Paulo está dizendo: o Deus único, Criador de todas as coisas, Pai, para o qual nós vivemos, e Jesus, o Cristo e Senhor, pelo qual todas as coisas foram criadas. João já disse isso, né? O início do Evangelho de João é sobre isso. Jesus, ele é o Filho de Deus, gerado na eternidade, eterno, divino, por meio de quem Deus deu a autoridade de trazer todas as coisas à existência. Jesus não é um profeta, Jesus não é um grande pensador, Jesus não foi um homem iluminado, Jesus não foi um mestre da retórica, da ética e da moral. Jesus é o Filho de Deus, eterno, divino, que criou todas as coisas, porque Deus deu autoridade para ele criar. Todo o universo foi criado por Deus. E mais, a nossa vida tem origem no poder criador de Cristo. Poxa, aí você pensa, a fórmula cristã, né? Porque Jesus é o Filho de Deus que morreu na cruz pelos nossos pecados, né, para nos libertar dos pecados e nos trazer vida. A vida que Ele mesmo deu. A vida que Ele traz é a vida que Ele criou. Que Ele tem o poder, que Ele tem o controle, que está na sua mão. Então, é muito mais do que um Filho de Deus sofredor que vai para a cruz e morre. É o autor da vida. É o autor da vida. Que criou. Não existiria vida. Não estaríamos vivos se não fosse através de Jesus. Ele deu a vida, origem. E Ele deu a sua vida por nós. Por isso, somos dele. Pertencemos a Ele. E vivemos para Ele. Amém?